Introdução. Há controvérsia sobre a definição da lógica e o conteúdo essencial das suas doutrinas. Primeiro parágrafo. Há uma grande diferença de opiniões tanto em relação à definição da lógica quanto ao próprio tratamento dessa ciência. Tal era, naturalmente, de esperar acerca de um objeto com respeito ao qual a maioria dos autores apenas se serviu da mesma palavra para expressar pensamentos diferentes. Desde que John Stuart Mill introduziu com estas palavras o seu valioso tratado de lógica, decorreram várias décadas pensadores significativos deste e do outro lado do canal. Dedicaram à lógica o melhor das suas forças e a literatura a seu respeito foi permanentemente enriquecida com novas exposições. Todavia, ainda hoje estas palavras podem servir como sinal característico adequado para descrever o estado da ciência lógica. Ainda hoje estamos muito longe de um consenso generalizado quanto à definição da lógica e ao conteúdo das suas doutrinas essenciais. Não que a lógica atual apresente ainda a mesma figura que a lógica em meados do século XIX, principalmente devido à influência do notável pensador citado dentre as três principais correntes que encontramos na lógica: a psicológica, a formal e a metafísica. A primeira goza de uma preponderância decisiva no número e no significado dos seus defensores. As duas outras correntes, porém, continuam ainda a reproduzir-se, as controversas questões de princípio, que se refletem nas diversas definições da lógica. Permaneceram controversas e, no que diz respeito ao conteúdo doutrinal das exposições sistemáticas, continua a ser válido. E, em ainda maior medida, que os diversos autores se servem somente da mesma palavra para expressar pensamentos diferentes. Isto não se aplica apenas às exposições provenientes de filões teóricos diferentes. O quadrante onde encontramos o maior dinamismo, o da lógica psicológica, exibe unidade de convicções unicamente no que se refere à delimitação da disciplina e quanto aos seus objetivos e métodos essenciais, mas dificilmente seremos acusados de exagero se, a propósito das doutrinas lecionadas e, principalmente, também a propósito das interpretações opostas das fórmulas e doutrinas tradicionais, empregarmos a fórmula bellum omnium contra omnes. Vã seria a tentativa de delimitar uma súmula de teses ou teorias substanciais, na qual pudéssemos encontrar o núcleo duro da ciência lógica da nossa época e do seu legado para o futuro. Parágrafo número 2. Necessidade de uma discussão renovada das questões de princípio. Numa tal situação da ciência, que não autoriza a separar a convicção individual da verdade, que a todos obriga, o retorno às questões de princípio mantém-se uma tarefa sempre a retomar de novo. E isto parece ser válido muito especialmente para as questões que desempenham um papel determinante na controvérsia entre as diferentes correntes e, assim, também na controvérsia sobre a correta delimitação da lógica. É certo que o interesse justamente por essas questões arrefeceu de forma visível nas últimas décadas. Elas pareciam estar totalmente resolvidas depois dos brilhantes ataques de Mill contra a lógica de Hamilton e depois das não menos célebres, embora não tão frutíferas, investigações lógicas de Trendelenburg. Quando então, com o grande crescimento dos estudos psicológicos, a corrente psicologista conquistou também na lógica a preponderância, todos os esforços se concentraram meramente numa construção geral da disciplina segundo os princípios admitidos como válidos. Entretanto, a circunstância de não terem alcançado grande êxito tantas tentativas de trazer a lógica e ao curso seguro de uma ciência
empreendidas por tão significativos pensadores, dá a conjectura de que os objetivos perseguidos não estão suficientemente esclarecidos, na medida requerida para uma investigação bem-sucedida. A apreensão dos objetivos de uma ciência encontra, porém, a sua expressão na definição da mesma. Não podemos, naturalmente, ser de opinião de que a elaboração bem-sucedida de uma disciplina tem de anteceder uma determinação conceitual adequada do seu domínio. As definições de uma ciência refletem as etapas do seu desenvolvimento. Com a ciência progride também o conhecimento subsequente das propriedades conceituais dos seus objetos, a delimitação e situação do seu domínio. Entretanto, o grau de adequação das definições e das concepções do domínio, que nele vão sendo cunhadas, exerce também a sua repercussão sobre o curso da própria ciência, e esta repercussão, consoante a direção em que as definições se afastem da verdade, pode ser ora de menor, ora de muito significativa influência sobre o curso do desenvolvimento da ciência. O domínio de uma ciência é uma unidade objetiva fechada. Não reside no nosso arbítrio onde e como delimitamos o domínio da verdade. O reino da verdade divide-se objetivamente em domínios. A investigação tem de se orientar segundo estas unidades objetivas e coordenar-se em ciências. Há uma ciência dos números, uma ciência das figuras espaciais ou dos seres animados, mas não uma ciência própria dos números primos, dos trapézios, dos leões, nem de tudo isso tomado em conjunto. Ora, onde um grupo de conhecimentos e problemas que se impõem como homogêneo conduz à constituição de uma ciência, aí a inadequação da delimitação só pode consistir em que o conceito do domínio foi apreendido essencialmente de modo demasiado estreito em relação ao dado, que os encadeamentos de conexões fundamentadoras se estendem além do domínio considerado e só num domínio mais distante convergem numa unidade sistematicamente fechada. Uma tal restrição do horizonte não necessita influenciar desfavoravelmente o progresso salutar da ciência. Pode acontecer que o interesse teorético encontre a sua satisfação inicialmente no círculo mais estreito que o trabalho que nele pode ser feito, sem o recurso às ramificações lógicas mais vastas e profundas, seja justamente aquele que faz inicialmente falta. Mais perigosa é, entretanto, uma outra imperfeição na delimitação do domínio, a saber, a confusão de domínios, a mistura do que é heterogêneo numa pretensa unidade de domínio, especialmente quando se funda numa interpretação totalmente errônea do objeto, cuja investigação pretende ser o objetivo essencial da ciência visada. Uma tal pode ter os resultados mais danosos: fixação de objetivos inadequados, emprego de métodos principalmente errados, porque incomensuráveis com o verdadeiro objeto da disciplina, confusão dos estratos lógicos, de tal modo que as teses e as teorias, frequentemente sob as roupagens mais extravagantes, deslizam para o meio de sequências de pensamentos inteiramente alheios, como momentos aparentemente secundários ou consequências acidentais, etc. É precisamente nas ciências filosóficas que estes riscos são consideráveis, e por isso a questão pelo alcance e fronteiras tem, para o progresso dessas ciências, um significado muito maior do que nas tão favorecidas ciências da natureza externa, onde o curso das nossas experiências nos impõe divisões de domínios, no interior dos quais é possível ao menos um estabelecimento provisório de pesquisa bem-sucedida. Visa especialmente a lógica o famoso dito de Kant, que aqui fazemos nós. Não é crescimento, mas desfiguração das ciências, quando se confundem as suas fronteiras. As investigações que se seguem esperam, com efeito, tornar claro que a lógica até aqui, e principalmente a lógica atual, psicologicamente fundada, sucumbiu, quase sem exceção,
aos perigos enunciados e que, pela incompreensão dos fundamentos teóricos e pela confusão de domínios daí resultante, o progresso no conhecimento lógico foi substancialmente dificultado.